Olá! Vamos agora para a nossa atividade de número 16. Vamos continuar com o conceito de divisibilidade. E aí, mais alguns macetezinhos que eu sei que você vai gostar muito e que você vai precisar na sua vida. Então, vamos comigo agora, depois da vinheta. A gente viu a divisibilidade de alguns componentes, tá? A gente viu a divisibilidade, como dividir por 2, como reconhecer que um número é divisível por 3, como reconhecer se um número é divisível por 5 ou por 10. São os mais fáceis. A gente vai agora aprender como reconhecer se números são divisíveis por 4, por 8, por 6 e por 9. Tem alguns conceitos e algumas formas fáceis de fazer também, sem precisar que você divida. A questão é essa, a gente está fazendo isso para se o professor perguntar, por exemplo, 87.512 é divisível por 4, sim ou não? Você vai ter que dizer se sim, e existe um jeito sempre muito fácil de resolver isso, tem sempre um jeito mais simples de você chegar nessa resposta, ok? Todo esse conhecimento que nós estamos apresentando, ele é gradativo, passo a passo. O degrau que você aprendeu ontem ajuda para o degrau de hoje. O degrau que você aprende hoje ajuda para o degrau de amanhã. Então presta atenção, faz a tarefa, faz a atividade, vai buscar outros conhecimentos. Daqui para frente, eu acho que daqui para mais algumas aulinhas, eu vou trazer para você uma atividade desafio. Tem um bocado de atividades apenas com questões assim de raciocínio muito bom, que usam tudo aquilo que a gente aprendeu até agora, ok? Então, direto aqui para sua tela cheia agora, sem enrolar muito, divisibilidade, a segunda aula sobre divisibilidade, a gente já aprendeu o que são números pares e ímpares, né? Então, o número par é um número que pode ser dividido por 2. Número par pode ser dividido por 2, ou seja, você reconhece um número par pelo seu último algarismo. Se for 0, 2, 4, 6 ou 8, o número é par. Qualquer número que termine com um algarismo desses. Se o último algarismo for 1, 3, 5, 7 ou 9, o número não é par, o que a gente chama de ímpar, certo? Isso aqui é só uma repetição do que a gente viu na aula passada. Vamos ver aqui os números naturais. Os números naturais são os números que a gente usa para contar coisas, começando do zero, certo? Então você tem lá os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e aí vai eternamente, né? 35, 36, 37 e blá, 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 até o infinito. Ok. Vamos pegar desses números naturais agora quem são os múltiplos de 2. Quem são os números divisíveis por 2? São os pares, né? Então 0 é divisível por 2, 2 é divisível por 2, 4 é múltiplo de 2, 6, 8, 10, 12, 14 são múltiplos de 2. Lembra que para ser múltiplo de 2, começando no zero, é só você somar mais 2 sempre. O próximo múltiplo sempre é a soma do número divisor, né? Então, mais 2 dá 8, 8 mais 2 dá 10 e aí vai. Portanto, múltiplos de 2 são aqueles que nos números naturais aparecem de 2 em 2. E os múltiplos de 4? Os múltiplos do número 4 são aqueles que aparecem de 4 em 4. Então, você tem aqui o número 0, o número 4, o número 8, o número 12, o número 16. Então, aqui você está percebendo o seguinte, 0 mais 4, o próximo múltiplo de 4 é o número 4. 4 mais 4, 8 mais 4, 12 mais 4, dá 16, 16 mais 4 dá 20, e aí vai. Então, os múltiplos de 4, eles são números que multiplicados por 4, eles se separam de 4 em 4 unidades. Claro, os múltiplos do número 4, do divisor 4, são organizados de 4 em 4. Você perceba que todos os múltiplos de 4 também são múltiplos de 2. Todos os múltiplos de 4 também são múltiplos de 2. Não é? Por quê? Porque 4, como você bem sabe, é 2 vezes 2. Então, se alguma coisa é multiplicada por 4, por exemplo, 5 vezes 4.
5 vezes 4, eu posso trocar 4 por 2 vezes 2. Então, eu posso trocar esse 4 aqui por isso. 5 vezes 2 vezes 2, que é 20. Certo? Então, se o 20 é múltiplo de 4, é porque o 20 é múltiplo de 2 também. Então, isso é uma relação que acontece com qualquer outro número. Se você, como a gente viu na atividade passada, a gente viu com o 5 e o 10. 10 é múltiplo de 5. Então, se um número é múltiplo de 10, ele também é múltiplo de 5. Né? Se meu pai, né, sei lá, se meu pai, se eu tenho um filho, esse filho é neto do meu pai. Se meu irmão tem um filho, esse filho também é neto do meu pai. Certo? Por quê? Porque meu pai é pai meu e pai do meu irmão, então o meu filho é neto do meu pai, então meu irmão, o filho dele também é neto do meu pai. Então, se 80 é múltiplo de 10, 80 é múltiplo de 5. 80 é múltiplo de 2 também, porque 10 é múltiplo de 2. Então é como se fosse pai, filho e neto, certo? Um sendo múltiplo do outro. Todo múltiplo do número 4 é múltiplo do número 2. Nem todo múltiplo do 2 é múltiplo de 4, certo? Isso é garantido. Ó, então vamos ver aqui, o próximo slide fala o seguinte, como é que eu sei que um número é divisível por 4? 348 é divisível por 4? A gente só sabe disso dividindo? Não. A gente tem um jeito de saber também, que é essa regra aqui, ó. Um número é divisível por 4, anote bem isso aí, quando seus dois últimos algarismos forem divisíveis por 4 também, se eles formarem um número divisível por 4. Por exemplo, 348. 348. Os dois últimos algarismos são 48. Se 48 é divisível por 4, e ele é, 48 dividido por 4 dá 12. 48 dividido por 4, então 48 é divisível por 4? É. Então 348 também é. Então a regra é essa, ó, um número é divisível por 4 quando seus dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. E eu vou explicar por quê. Olha só, os múltiplos de 4 você já sabe quem são. 0, 4, 8, tá aqui, ó. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 e aí vai para sempre. Quando a gente chegar perto do número 100, olha o que acontece. Vamos lá. Você tem 0, 4, 8, 12 e aí vai. Quando você chega perto do 100, olha quem você tem. 96 é múltiplo de 4 também. O próprio 100 é múltiplo de 4. Então veja só, o zero inicial e o zero inicial dos três algarismos recomeçam tudo. É como se isso fizesse um ciclo, uma volta. Aí, ou seja, aqui tem 4 e aqui tem 0,4 nos dois últimos dígitos. Certo? Aqui tem 8, aqui tem 0,8 nos outros dois últimos dígitos. Aqui tem 12 e aqui tem 12 nos dois últimos dígitos. Então, a partir do 100, recomeça tudo de 100 em 100, recomeça. É por isso que os dois últimos dígitos, 0,4, imitam o 0,4. Os dois últimos dígitos, 0,8, imitam esse 8 aqui. Os dois últimos dígitos, 12, imitam esse 12 aqui. Então, é só se prender nos dois últimos dígitos, porque de 100 em 100, os múltiplos de 4 retornam. Certo? Então, vamos ver aqui. Divisível por 4. Quem é divisível por 4? 57. 57 é ímpar. Já vou de cara, ímpar. Se ele é ímpar, ele não é divisível por 4, porque para ser divisível por 4 tem que ser divisível por 2. E para ser divisível por 2 tem que ser par. Então, o número 457 não pode ser divisível por 4. 17.820. Bom, é só eu analisar os dois últimos. 20
pode ser dividido por 4? Pode. Isso aqui dá 5. Então, esse cara aqui, 17.820, ele é divisível por 4, sim. 45.788, a gente analisa só os dois últimos dígitos. 88 pode ser dividido por 4. 88 pode ser dividido por 4, isso aqui dá 22. Então, esse número aqui todinho, ele é divisível por 4. 330, vamos analisar só esses dois algarismos aqui. 30 pode ser dividido por 4? Não, não pode. Isso aqui ficaria 7 com o resto 2. Tá? Então, esse número não é divisível por 4. 12.651. Bom, esse número é ímpar. Se ele é ímpar, ele não é divisível por 2. Se ele não é divisível por 2, ele não pode ser divisível por 4. Certo? Então, esse número não é divisível por 4. E aqui nós temos 24. Últimos dois dígitos, 24. 24 pode ser dividido por 4? Pode. Isso dá 6. Então, esse número aqui, ele é divisível por 4. Portanto, nós temos um número, 2, 3 números divisíveis por 4. Próxima é como saber se um número é divisível por 6. Como saber que um número é divisível por 6? Se ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Se o número for múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo, então ele também é divisível por 6. Em outras palavras, olha só, se ele for divisível por 2, é porque ele é um número par. Se ele for divisível por 3, é porque a soma de seus algarismos é divisível por 3. Então basta eu fazer esses dois testes. Se o número for par e se a soma dos seus algarismos for divisível por 3, então ele é divisível por 3 e divisível por 2. Logo, ele é divisível por 6. Lembrar que essa regra é porque 6 é igual a 2 vezes 3, né? 6 é igual a 2 vezes 3. Então, se uma coisa ela é múltipla de 2 e ela é múltipla de 3 também, ela só pode ser múltipla de 6. Tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, 36. 36 é par? É. Então, beleza, ele já é divisível por 2. 3 mais 6, vamos somar os algarismos. 3 mais 6 igual a 9. 9 é divisível por 3? É. Então, ele também é divisível por 3. Se 36 ele é divisível por 2 e é divisível por 3, então ele é divisível por 6. Ok, esse cara aqui é divisível por 6. 39. 39 nem é par. Não é par. Se ele não é par, ele não é divisível por 2. Ele é até divisível por 3, ó. 3 mais 9 igual a 12. Então, esse cara aqui, ele é divisível por 3, mas ele não é divisível por 2. Então, ele não pode ser divisível por 6. 82. 82 é par. Né? 82 é par. Então, esse cara aqui é divisível por 2. Vamos ver aqui, 8 mais 2. 8 mais 2 igual a 10. Então, esse cara não é divisível por 3. Ele só é divisível por 2. Tá? Ele é par. 621. 621 nem é par, certo? Então, esse cara aqui não é divisível por 2. Mas vamos lá, 6 mais 2 mais 1. 6 mais 2 mais 1 igual a 9. Esse cara aqui é divisível por 3. Ele é divisível por 3, mas ele não é divisível por 2. Vamos ver aqui, 13.260. 13.260, ele é par, então ele é divisível por 2. Certo? Vamos ver aqui, 1 mais 3 mais 2 mais 6 mais 0. 1 mais 3, 4, mais 2, 6, 6 mais 6, 12. 12 é divisível por 3, então esse cara também é divisível por 3. E se ele é divisível por 2 e ele é divisível por 3, então ele também é múltiplo de 6, ele é divisível por 6. Portanto, esse cara tá valendo também. Até agora só 2, né, são divisíveis por 6. 78.212, esse cara é par. Opa, se esse cara é par, ele é divisível por 2. Vamos somar os algarismos, bora. 7 mais 8, mais 2, mais 1, mais 2. 7 mais 8, 15, mais 2, 17, mais 1, 18, mais 2, 20. Isso aqui dá 20. 20 não é divisível por 3, então esse cara não é divisível por 3.
305.215. Esse cara já não é par. Se esse cara não é par, ele não é divisível por 2, então. Ele não é divisível por 2, porque ele termina em 5, ele não é par. Talvez ele seja divisível por 3, mas com certeza ele não é divisível por 6. Certo? Então, 3 mais 5, 8, mais 2, 10, mais 5, 15, mais 1, 16. A soma deu 16. Então, ele também não é divisível por 3. Também não é divisível por 3. Eu sei que ele é divisível por 5, porque ele termina em 5, né? Eu sei que ele é divisível por 5. Vamos ver aqui a próxima. A próxima é 965.346. Bom, termina em 6, então ele é divisível por 2. Massa. Vamos somar aqui. 9 mais 6, mais 5, mais 4, mais 6. Certo? 9 mais 6, 15, mais 5, 20, mais 4, 24, mais 6, 30. Então a soma dos algarismos é 30. 30 é divisível por 3? É. Então esse número também é divisível por 3. Se ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, então ele é divisível por 6. E aí, esse número também está valendo. Apenas 3 números são divisíveis por 6 aqui nesse exemplo. Como é que eu sei agora que um número é divisível por 8? Como é que eu sei que um número é divisível por 8? Um número é divisível por 8 quando você avalia seus 3 últimos algarismos. Se eles formam um número divisível por 8, então esse número também é divisível por 8. Ou seja, se eu sei que 816 é divisível por 8, então 3.816 também é divisível por 8. 45.816 também é divisível por 8. E 103.816 também é divisível por 8. Por quê? Porque se estes 3 algarismos, se os 3 últimos algarismos forem divisíveis por 8, então o número também é divisível por 8. Vamos dar um outro exemplo? Vamos. 3.875.816. Pronto, esse número é divisível por 8? É. Por quê? Porque os 3 últimos algarismos são divisíveis por 8. E você pode até se perguntar, como é que eu sei, como é que eu vou saber que os 3 últimos algarismos são divisíveis por 8? Faça a divisão. Chegue aqui e faça 816 dividido por 8. 1 vezes 8, 8. 0. Desce o 1 para cá. 0. 1. Desce o 6 para cá. 2. Dá 16 menos 16 igual a 0. Pronto. Resto 0, então 816 realmente é divisível por 8. 816 é divisível por 8. Todos os números que tiverem 816 no final serão divisíveis por 8 também. Certo? E por que isso? Ó, vamos dar uma olhada nos múltiplos de 8, do mesmo jeito como eu expliquei os múltiplos de 4, né? Múltiplo de 8, 0, 8, 16, 24, 32. É só de 8 em 8, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chega em 16. Então, de 8 em 8. Massa. Quando você chega perto do 100, isso não gira, o ciclo não gira. Veja, o 0 é múltiplo de 8, mas o 100 não é. Isso significa que o número 8, que é múltiplo de 8, não vai encontrar múltiplo de 8 no 108, eles não se encontram. Então não são apenas os 2 últimos dígitos, não são apenas os 2 últimos dígitos. Quando você avalia os 2 últimos algarismos, isso serve para descobrir se o número é múltiplo de 4, certo? Mas quando chega lá em 1000, olha só quando chega lá em 1000, olha quando chega lá em 1000. 0 é múltiplo de 8, o 1000 também. Então significa que o 8 é múltiplo de 8 e o 1008 também. Significa que o 16 é múltiplo de 8 e o 1016 também. Significa que o 24 é múltiplo de 8 e o 1024 também. Então você precisa analisar os 3 últimos algarismos. 3 últimos algarismos para saber se eles são múltiplos de 8. Por isso, por quê? Porque o ciclo do 8, o ciclo se refaz no 1000. O ciclo, ele continua, ele termina um ciclo e começa outro no 1000, não no 100. Os múltiplos de 4
e iniciam o ciclo no 100, né? Então vamos lá, vamos ver se um número é divisível por 8. 360, eu vou ter que dividir, né? 360 dividido por 8. Não dá para fazer com 3, tenho que fazer com 36. 36 dividido por 8 dá 4. 4 vezes 8 dá 32. 36 menos 32 dá 4. Desce o zero. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. Menos 40, 0. Opa! Divisão exata, 360 é divisível por 8. Então, 360 é divisível por 8. Como esse número 45.360 também termina em 360, então ele é divisível por 8. Certo? Aí eu preciso saber aqui, ó, só algumas coisinhas aqui rápidas para a gente realizar. Esse cara aqui termina em 1, esse cara aqui termina em 5. Eles são ímpares, eles não são pares. Números pares, números ímpares, não podem ser divisíveis por 8, porque 8 é 2 vezes 4, então o número tem que ser múltiplo de 2 também para poder receber 8. Tá? Então números ímpares não podem ser divisíveis por 8, não podem ser divisíveis por 6, não podem ser divisíveis por 4. Números ímpares não podem ser divisíveis, não são divisíveis por nenhum número par. Certo? Então aí vamos lá, vamos para essa outra conta aqui, 254. Vamos lá. 254 dividido por 8. Veja, eu só estou dividindo isso, porque eu só preciso saber se os 3 últimos são. Não preciso dividir isso, tá? 254, vamos fazer aqui 25, dá 3. 3 vezes 8, 24. 25 menos 24, 1. Derruba o 4 para cá, 14 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 8 dá 8. 14 menos 8, 6. Não é exato, então esse número aqui não é divisível por 8. Esse cara não é. Esse cara aqui também não é, porque é ímpar. Vamos ver os outros. Então, nós temos aqui alguém que é. 320, bora lá, 320. 621.320, eu só preciso dividir o 320. 320 dividido por 8. 32 por 8 dá 4. 4 vezes 2, 32. Menos 32, 0. Derrubo o 0. Preciso colocar 0 aqui. Resto 0. Pronto. Ok. 40. Então, sim, 320 é divisível. 320 é divisível por 8. Certo? Se você perceber uma coisa aqui sobre este cara aqui, ó. 312. 78.312. Mas veja só, 312... Rapidinho aqui, ó. Eu acabei de descobrir que 320 é múltiplo de 8. 320 é múltiplo de 8. O próximo múltiplo de 8 é 328, porque é 8 a mais. E o múltiplo anterior é 312, porque é 8 a menos. Então, meu amigo, se 320 é múltiplo de 8, então 312 também é. E eu já descobri que esse cara aqui é múltiplo de 8. Certo? Lembra que os múltiplos, eles saltam, né, de múltiplo em múltiplo, certo? Vamos ver agora 346. 346. Ou você divide o 346 por 8, ou você faz comigo aqui, ó. 320 vira 328. 328 vira 336. Mais 8. 336 vira 344. Mais 8. 344 mais 8 vira 352. Então, veja, 328 é múltiplo, 336 é múltiplo, 344 é múltiplo, 352 é múltiplo, mas 346 não é. 346 estaria aqui no meio, entre 344 e 352, mas não é múltiplo de 8. Então, esse cara aqui, vamos riscar com a caneta visível, não é múltiplo também. Certo? Esse cara aqui é. Então, 360, 45, 360, todos esses que a gente marcou são múltiplos, tá? De 8. E como é que eu sei que um número é divisível por 9? Você vai usar a técnica semelhante a que usou no 3. Um número é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos for divisível por 9 também. É a mesma regra, só que em vez de
eu verifico se ele é divisível por 3, é só verificar se ele é divisível por 9. Então lá vai. 126. O que eu faço para descobrir se o 126 é divisível por 9? Eu vou fazer 1 mais 2 mais 6. 1 mais 2 mais 6 é 9. Então 126 é múltiplo de 9. Por quê? Porque a soma dos algarismos de 126 é também múltipla de 9. Ok? Bem simples isso. Tá? Quer testar? Então vamos lá. 126 dividido por 9. 12 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 9 dá 9. 12 menos 9, 3. Certo? Derruba-se o 6 aqui. 36 dividido por 9, 14. 36 dividido por 9, 4. 4 vezes 9, 36. 36 menos 36, 0. Não tem mais ninguém para derrubar. Isso é uma divisão exata. Se é uma divisão exata, então eu posso afirmar que 123 é divisível por 9. 126 é realmente múltiplo de 9. Ok? Com isso, deixa eu ver se tem mais uma aqui pra gente. Tem. Quem é divisível por 9? Bora lá? 3 mais 6 igual a 9. Então esse cara aqui é divisível por 9. Certo? Vamos lá. 4, 5, 4 mais 5 mais 3 mais 6. 4 mais 5 mais 3 mais 6. E o zero, João? Nunca conta o zero numa soma, né? 4 mais 5 mais 3 mais 6 dá 18. 18 é múltiplo de 9. Então isso aqui também é múltiplo de 9. Certo? Bora lá. 8 mais 2 mais 2 mais 5 mais 4. 8 mais 2, 10. 10 mais 5 mais 4, 19, mais 2, 21. Pronto, 21. Atenção, 21 é múltiplo de 3, mas não é múltiplo de 9. Então esse número aqui não é múltiplo de 9. Ele não é múltiplo de 9, certo? Vamos marcar aqui 6 mais 2, mais 1, mais 3, mais 4. 6 mais 2 mais 1 mais 3 mais 4. Isso aqui dá 9. 9 mais 3 dá 12. 12 mais 4 dá 16. 16 não é múltiplo de 9. Então esse número não é múltiplo de 9. Tá? Vamos lá. 13.261. 1 mais 3 mais 2 mais 6 mais 1. 1 mais 3, 4, mais 2, 6, mais 6, 12, mais 1, 13. 13 não é múltiplo de 9, então esse número não é múltiplo de 9. Vamos lá, 78.312. 78.000, 7 mais 8, mais 3, mais 1, mais 2. Isso aqui dá quanto? 7 mais 8, 15, mais 3, 18, mais 3, 21. Isso aqui vai dar 21. 21, novamente, é múltiplo de 3, mas não é múltiplo de 9. Então, isso aqui não é múltiplo de 9. 305.415. 3 mais 5, mais 4, mais 1, mais 5. 3 mais 5, 8, mais 1, 9. Mais 4, 13, mais 5, 18. 18 é múltiplo de 9, sim. É 9 vezes 2. Então, esse número aqui é múltiplo de 9, sim. E, finalmente, vamos ver aqui embaixo, o número 9 mais 6 mais 5 mais 3 mais 4. 9 mais 6 mais 5 mais 3 mais 4, certo? Então, 5 mais 3. Eu faço o cálculo de jeito diferente, tá? Com os números que eu acho mais fácil. 5 mais 3, 8, mais 4, 12, mais 6, 18. 18 mais 9 igual a 27. 27 é múltiplo de 9, sim. Então, esse número aqui é múltiplo de 9. Você pode fazer a divisão e perceber que o resto vai dar 0. Então, se você dividir esses números que estão em rosa por 9, vai dar resto 0. Se você dividir os números que estão em verde por 9, o resto vai ser diferente de 0. Vai ser 1 ou de 1 até 8, um deles. Ok? Com isso a gente finaliza a aula explicativa da nossa atividade. Daqui a pouquinho, faz a tua atividade, toma uma aguinha, mas vai fazer tua atividade, vai tentar resolver o mais rápido possível essa atividade e daqui a pouco a gente retorna com a resolução aqui para vocês. Grande abraço.